Olá amigos, olá família, bem-vindos à Nike Online, que agora estamos só em sistema online. É uma alegria ter-te connosco deste lado e se é a tua primeira vez connosco, deixa aí uma mensagem no chat, primeira vez, hashtag primeira vez, que nós vamos ter todo o gosto em dar-te um abraço virtual e um beijinho virtual também. E o pessoal do chat, comentem aí, deem as boas-vindas aos que estão cá pela primeira vez e cumprimentem-se também, aproveitem este tempinho para se cumprimentar. Porque, apesar de nós estarmos fechados em casa, a vida da igreja não para. Então, esta segunda-feira, nós vamos começar a turma do Rumos, por isso vocês têm até ao dia de hoje, ao final do dia de hoje, para se inscreverem. Podem ir à nossa página do Facebook, à página do Facebook da Nike, e tem lá todas as informações necessárias para se inscreverem. Vão ser 11 semanas, 11 segundas-feiras, em que as aulas vão decorrer em regime online. Antes de irmos para a pregação, assista a este vídeo, fica atento, tenho a certeza que vais gostar. Pastor Samuel, Pastora Sandra, estamos muito agradecidos. Queremos vos agradecer. Senhor, continua a abençoar a vocês. Preparam esse vídeo, vai para vocês. Veja como que está bonito. É pelo apoio, pela ajuda que vocês têm feito em nós. Em nome de Jesus, Senhor, continua a vos abençoar. Que haja bênção no seio de vocês. Que haja bênção no seio de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Depois de um vídeo destes, ninguém consegue ficar indiferente. Eu amo missões. Sempre ajudei missões. Desde muito nova, sempre ajudei missionários. É tão bom nós podermos alcançar vidas através das nossas contribuições, através da forma como amamos pessoas. E ao vermos estas crianças a serem abençoadas através da tua vida e da minha vida, da nossa generosidade, é muito gratificante. Então eu quero te agradecer a tua generosidade. Muito obrigada. Obrigada pela forma como tu expressas amor ao teu próximo, a forma como tu tens gratidão a Deus e como tu demonstras isso através da forma como tu contribuis. Obrigada pela confiança no nosso ministério, obrigada pela confiança à nossa casa, muito obrigada. Então, tu hoje podes ainda contribuir através dos nossos canais digitais que estão a passar agora aqui em rodapé. Não fiques indiferente. Através da tua vida, através da minha vida, nós podemos continuar a fazer missões. Não só missões longe, mas missões também perto, na nossa comunidade, no meio dos nossos amigos e no meio dos nossos familiares. Muito obrigada. Que Deus ricamente te abençoe. E agora, fica atento à mensagem do nosso pastor. Vais ser extremamente abençoada ainda hoje. Tchau! Olá família Nike, olá amigos, que bom que vocês estão aqui nesta manhã. Que bom que tirastes este tempo para ouvir algo da parte de Deus e eu sei, tenho a convicção plena de que o assunto que eu vou partilhar aqui nesta meia hora, sensivelmente, é de Deus para nós, é palavra fresca de Deus, é pão fresco de Deus para nós, considerando as circunstâncias que estamos a viver, considerando os momentos que as nações, que o nosso país, que a nossa família e, eventualmente, tu, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, possas estar a enfrentar. Então, que o Espírito do Senhor venha renovando, venha falando à tua alma, falando às tuas necessidades e que no final desta partilha, no final desta mensagem, o teu Espírito possa estar renovado, a tua alma possa estar vivificada e o Senhor possa inclusive tocar na tua saúde, no teu corpo, porque a obra que Jesus realizou lá na cruz do Calvário é para nos completar em absoluto, no Espírito, na alma e no corpo. Então, que Deus te abençoe e eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, vai tocar cada parte da tua alma, vai estruturar o teu pensamento e no final desta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo, tu poderás dizer: abençoados, 30, 40 minutos que eu parei, que eu tirei para ouvir o que Deus tinha para falar comigo. Então o assunto que eu quero abordar hoje aqui, nesta manhã, neste domingo pela manhã, tem a ver com a ansiedade. A ansiedade é a doença do século XXI e não deixa de ser curioso que no meio de mais de 10
milhões de espécies que existem no planeta. É impressionante, eu sei, 10 milhões, mais de 10 milhões de espécies. Nós somos a única espécie que pensa e tem consciência que pensa. E não deixa de ser um contrassenso, não deixa de ser um paradoxo nós vivermos na época mais poderosa da indústria do lazer e ainda assim nós temos a geração mais triste que já pisou na Terra. E isso tem de nos fazer pensar, tem de nos fazer refletir o que é que está a acontecer, o que é que se passa no nosso mundo, o que é que se passa à nossa volta, o que é que se passa na alma do homem, para que sejamos cada vez mais enfermos. Nós estamos diante da geração que tem a medicina biológica, que tem a medicina psicológica mais avançada. E, no entanto, nós somos a geração mais doente. Nunca fomos tão doentes como agora. Nunca houve tanta doença como agora. E porquê? Eu sei que a palavra de Deus tem algo para nos falar nesta manhã em relação a este assunto. Os pesquisadores nesta área da psique da Universidade do Michigan, nos Estados Unidos, eles dizem que mais cedo ou mais tarde, uma em cada duas pessoas irão sofrer ou manifestar transtornos psicológicos. O que antigamente parecia ser a exceção, nos nossos dias parece ser cada vez mais a regra. Uma em cada duas pessoas. Então, eu não sei quem tu possas ter aí sentado ao teu lado, mas se estiveres com alguém, olha assim no olho dela e diz: olha, se não fores tu, serei eu. Se não for eu, serás tu. Uma em cada duas. Mas nós queremos profetizar em nome do Senhor Jesus. Tu que estás no reino de Deus, o reino de Deus é caracterizado por justiça, paz e alegria no Espírito, como resultado da obra do Espírito Santo de Deus em nós. Então, nós vamos estar fora desta estatística. Nós não seremos os que sofrerão de transtornos psicológicos, nós estaremos fora. Outros sofrerão para dar cumprimento a esta estatística. São dados científicos, são pesquisas científicas. Uma em cada duas pessoas sofrerão algum tipo de transtorno psíquico, transtorno psicológico. E eu não sei se já repararam, mas há muitas pessoas hoje, e nós que lidamos com pessoas, que aconselhamos, e sabem, inclusive é dentro da igreja, na vida daqueles que se dizem cristãos, nós encontramos tanta ansiedade, tanta angústia, tanta depressão. Meu querido, algo de errado se passa. Algo de errado se passa. Nós não estamos a saber gerir a nossa própria alma. E a palavra de Deus fala-nos algo acerca disto. Há muita gente que já não consegue dormir em paz. Aquele sono que deveria ser reparador e que nos deveria fazer levantar pela manhã motivados, descansados, frescos que nem uma alface. Para muitos, o sono durante a noite foi uma autêntica batalha. Parece que estiveram em guerra a noite toda contra alguma coisa, contra alguém, contra os seus próprios pensamentos. Sei lá. E quando se levantam pela manhã, parece que a noite foi tudo menos reparadora, foi tudo menos de paz. Qual é o problema? Provavelmente é bem mais complexo do que aquilo que eu conseguirei explicar aqui. De qualquer forma, a palavra de Deus, viva, eficaz, vai falar connosco seguramente em nome do Senhor Jesus. E o que se passa é que a nossa mente é cada vez mais, dizem os estudiosos, uma mente hiperpensante, que não se desliga. E este é um dos fatores que mais contribui para que, de facto, o nosso organismo perca a capacidade de conseguir combater as doenças. Excesso de pensamento. Nós estamos... E não são necessariamente pensamentos negativos. O facto de que nós não desligamos nunca. Estamos constantemente ligados à corrente, cercados por imensos impulsos que nos instigam a reagir, a agir, a pensar, a refletir.
e ao contrário daquilo que era suposto, nós estamos a ficar cada vez mais enfermos. O mundo está a ficar cada vez mais psicótico, mais dependente de drogas, de ansiolíticos, de antidepressivos, de calmantes, de todo esse tipo de medicamento, de medicação. E nós precisamos de aprender como direi, a sermos protagonistas da nossa própria história. Nós precisamos de aprender a gerir a nossa própria alma. E eu gostava de ler convosco alguns versículos do Salmo 42, onde o salmista se depara com um conjunto de vivências, com um conjunto de pensamentos que o estavam a afligir. E qual foi a atitude que ele precisou de tomar, de adotar, para conseguir superar os pensamentos que estavam a assaltar a sua mente? Sabem, as estatísticas dizem que a cada 40 segundos suicida-se uma pessoa no planeta. Sim, ouviste bem. A cada 40 segundos suicida-se uma pessoa no planeta. A cada 4 segundos uma pessoa tenta o suicídio. A cada 4 segundos. Nestes 8 minutos em que eu já estou aqui a falar, quantas pessoas não se suicidaram? Isso leva-me a perceber o meu papel e a minha relevância enquanto igreja, enquanto embaixador de Deus nesta terra, enquanto luz no meio das trevas, que Jesus disse que tu e eu somos, enquanto cristãos, enquanto seus filhos, enquanto seus representantes. Qual a luz que a minha vida está a irradiar? Será que há luz em mim? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Então, a cada 4 segundos, uma pessoa tenta o suicídio. Em menos de 1 segundo, alguém pensa em terminar com a vida. Alguém pensa em atentar contra a sua vida. São estatísticas, são números realmente assustadores desta geração que vive o século XXI, o século do lazer, o século da tecnologia, o século dos avanços científicos, o século do entretenimento, o século da independência. E esse é o problema do homem, a independência de Deus. E sabem uma coisa? Na verdade, nenhuma destas pessoas quer morrer, nenhuma destas pessoas quer atentar contra a sua existência. Elas querem matar a dor. Elas querem acabar com a dor, com a angústia. E a minha pergunta para ti, e se calhar a pergunta que nós poderíamos ter feito se nos deparássemos com uma dessas pessoas era: através de que janela é que elas estão a olhar a vida? Através de que janela é que tu estás a olhar a tua vida? Imagina que a tua casa tem janelas para as traseiras e tem janelas para a parte da frente da casa. Nas traseiras da tua casa há uma imensa lixeira, um mar de lixo que cheira mal, que é desagradável à vista e ao olfato. Enquanto que a parte da frente da casa dá para uma vista para um jardim, para um lago, para um riacho, para uma montanha, para um pasto, um campo verdejante. A minha pergunta para ti é: qual a janela que tu vais optar por ficar contemplando, ou através da qual tu vais ficar a contemplar o exterior? Vais escolher a janela que dá para essa lixeira nauseabunda, fétida, ou vais ficar a olhar para a janela, pela janela que te dá, que te permite ver, ter essa visão realmente do belo, do estético, daquilo que é agradável? Eu sei que a resposta será óbvia. Nós vamos preferir as janelas da frente da casa, que dão para essa paisagem que nos inspira, que nos acalma, que de alguma forma fala algo positivo à nossa alma. Agora, por que razão? Por que razão naquilo que diz respeito à gestão das emoções da nossa alma nós ficamos a olhar por essas janelas traumáticas, fedorentas, mal cheirosas, pútridas de dor, de decepção, de traição, de abandono, que só servem para intoxicar os nossos pensamentos, para amesquinhar este tesouro precioso que é o nosso eu, que foi criado para ser um reflexo de Deus, um reflexo de Cristo, que foi criado para expressar a glória do nosso Pai.
Por que razão é que nós vamos permitir que a nossa alma se intoxique? E tu podes questionar-te e perguntar-me: como assim, pastor? Como é que eu consigo ter controle sobre todas essas coisas? Minha pergunta para ti: quais são os fatores que determinam os nossos pensamentos? Pergunto-te eu: tu só pensas o que tu queres pensar? Sim ou não? Os pensamentos que vêm à tua mente são aqueles que tu queres ter? Sim ou não? Responde agora aí. Escreve aí no chat. Sim, não. Cada um poderá ter a sua opinião. Mas eu vou-te dar a resposta. Os pensamentos que vêm à tua mente não são necessariamente aqueles que tu queres ter, não. São aqueles que muitas vezes te assaltam. Porque se nós controlássemos todo o tipo de pensamento que sobe no nosso coração, seria uma maravilha. Seria realmente um mundo fantástico. Daí que a ansiedade seja realmente um dos grandes males do século XXI e da nossa geração. E eu queria deixar aqui contigo, ou falar acerca de três fontes que estão na origem destes pensamentos, que estão na origem, que são a causa desta ingestão, desta produção de ansiedade, que assaltam a alma de todos nós. E tu podes dizer: não, eu não sofro desse mal. Eu espero bem que não. Eu espero bem que tu saibas gerir a tua própria alma. Eu espero que tu saibas gerir os teus próprios sentimentos. Mas a palavra de Deus fala tanto acerca disso. E eu gostava de deixar alguns pensamentos para nos ajudar a nós nesta manhã e para que nós também possamos ajudar os outros à nossa volta. Porque a vida não nos diz respeito só a nós. Nós não estamos sozinhos no mundo. Nós temos um mar de gente à nossa volta que precisa de ti, que precisa de cada um de nós. Então, a primeira fonte que pode estar pode ser o fator que produz esta ansiedade são as memórias, os arquivos das nossas vivências passadas. E atenção que a memória é algo fundamental. A memória é fundamental. Porquê? Porque é a memória que nos permite lembrar todas as vezes que nos deparamos com um telemóvel que isto é um telemóvel. Imagina se agora tu sabes que isto é um telemóvel, deixas o telemóvel, a próxima vez que encontrares de novo este equipamento, tu não sabes o que isto é. Porque a memória não te trouxe à consciência, o conhecimento adquirido. Então, terias de aprender todas as vezes, terias de reaprender todas as coisas. Então a nossa memória é cheia de milhões de ficheiros com informação arquivada acerca dos mais diversos aspectos. É a memória que me permite saber que isto não é um copo d'água, que isto não é um tapete, que isto não é uma caneta, que isto não é... sei lá o que é que isto não é. Não é uma máquina de escrever. Bem, uma máquina de escrever até é. Que isto não é um automóvel, que isto é um telemóvel, é a memória. Só que muitas vezes esta memória abençoada que nós temos, e graças a Deus por ela vai nos surpreender, porque ela vai lá a um arquivo qualquer do nosso passado e de repente, sem a nossa permissão, a memória vai nos fazer lembrar uma vivência traumática do nosso passado. E não tem necessariamente de ser uma vivência que ocorreu há 20 anos atrás. Pode ter sido a palavra dura que nós ouvimos do nosso pai, da nossa mãe, ontem à noite. Pode ter sido a rejeição que o nosso cônjuge expressou para nós no dia anterior. Pode ser a lembrança do despedimento que ocorreu na empresa na semana passada e que ainda estamos a gerir e que estamos a tentar superar e que estávamos a procurar esquecer. No entanto, a memória, esse gatilho que dispara sem que nós estivéssemos à espera, traz-nos à lembrança vivências dolorosas, vivências difíceis, vivências que estão lá atrás. Sem nenhum controle da tua parte, sem que tu consigas impedir que esses pensamentos surjam. E sabem qual é o problema? É que muitas vezes nós ficamos a reviver esse pensamento
de forma sistemática. Nós não paramos de pensar nele. Pensamos agora, pensamos daqui a mais um pouco, pensamos logo à noite, pensamos amanhã, pensamos no mal que aquela pessoa nos fez, pensamos na palavra que o outro nos disse, pensamos. E se não tivermos cuidado, o malandro que nos fez mal dorme connosco na cama, porque nós vamos para a cama a pensar nele. Então, meu amigo, Salmo 42, versículo 3... diz-nos assim o salmista: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma de como passava eu com a multidão, ou de como eu ia com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Era uma multidão em festa. Sabem? A memória que estava assaltando a alma do salmista era a memória de um sucesso passado. Às vezes nós pensamos que são só as memórias dolorosas que condicionam o nosso presente. Não, na verdade, uma lembrança de alguma coisa positiva da empresa que nós tivemos, de como era o relacionamento, de como era o princípio do nosso casamento, de como era a nossa juventude, a lembrança, as boas lembranças daquilo que ficou lá atrás no passado e que não se traduz hoje no nosso presente. Podem ser uma tremenda armadilha. Era o que estava a acontecer aqui com o salmista. Ele estava a ser assaltado por estas memórias e a dizer: poxa vida, como lá atrás foi bom. Como eu ia à casa de Deus, como eu e o povo caminhávamos entre vozes de louvor e de júbilo para a casa de Deus. E agora tudo se perdeu. O povo não quer saber, ninguém passa cartão, ninguém me liga, ninguém me valoriza. E por aí fora. Não são só as decepções, são também os sucessos do passado, da realidade passada, num momento presente em que já não existe. Lembram-se quando Esdras retorna do cativeiro da Babilónia e Deus dá-lhe a tarefa de erguer, de reconstruírem o templo lá em Jerusalém. Eles começam aquela obra e, para abreviar uma história que tem uma série de detalhes, podes ler em Esdras, em Neemias, no livro do profeta, salvo erro, Ageu, no livro do profeta Zacarias. Fala sobre este fenómeno, sobre esta circunstância social que estava a acontecer lá na nação de Israel, na capital, em Jerusalém. E quando, no dia da reinauguração do templo, Esdras capítulo 3, versículo 12, diz assim: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, ou seja, que tinham visto o primeiro templo de pé, 70 anos atrás, 75, 80 anos atrás, aqueles anciãos, agora que estavam a ver a nova casa, um novo templo, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. A geração mais nova, que nunca tinha visto o primeiro templo, quando viu este de pé, levantaram as vozes com júbilo, com alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. O que era motivo de alegria para uns era motivo de tristeza para outros, sabem? O nosso drama pessoal está registado por aquilo que está construído dentro de nós, não pelos fatores externos à nossa volta. É a nossa alma. Neste caso, os anciãos choravam porque olhavam para trás e diziam: lá atrás é que era bom. A geração que não estava presa ao passado olhava para o presente e dizia: louvado seja Deus, e gritavam com tanta alegria. O nosso passado não nos pode limitar. Nem os sucessos do passado, nem as frustrações do passado. E somos nós que temos de saber gerir esse tipo de sentimentos, e já vamos perceber como. Lamentações capítulo 3, versículo 19 diz assim: recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. É inevitável, muitas vezes a memória vai surgir, os pensamentos vão surgir. Nós não podemos controlar
o surgimento dos pensamentos, mas nós podemos controlar o que vamos fazer com esses pensamentos, como vamos lidar com eles. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Porém, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Se por um lado a nossa mente é assaltada pelas memórias que tu não consegues controlar, por outro lado nós precisamos intencionalmente substituir estes pensamentos negativos, estes pensamentos dolorosos, estas memórias dolorosas, por pensamentos de fé, por pensamentos de esperança. Nós precisamos lembrar-nos das promessas que o Deus Todo-Poderoso nos fez e saber que aquele que fez as promessas pode todas as coisas. Reconhece que Deus que prometeu é fiel para cumprir. Por isso, o profeta Jeremias dizia no encerramento deste capítulo: grande é a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade. Então as memórias podem ser uma armadilha tremenda, como fonte, como produção da ansiedade. Uma outra fonte produtora da ansiedade é o stress. É o stress que resulta do excesso, como é que eu ia dizer isto? Do excesso de presente. Do excesso de momentos presentes. Mas o presente é inevitável, eu tenho de viver o presente. Nós hoje vivemos dias de hiperativismo. Nós temos 150 mil coisas para fazer em 24 horas. É, pastor, que exagero. Sim, não são 150 mil, mas são mais do que aquelas que tu consegues realizar nas 24 horas. E nós precisamos de ouvir as palavras que Jesus dirigiu a uma mulher extremamente atarefada, que a pastora por acaso leu na semana passada. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta, porém, estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. Mais do que aqueles que ela conseguia realizar numa pequenina janela de tempo. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, tu não te importas que a minha irmã me tenha deixado só com todo o serviço? Pede-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta. Este Marta, Marta era Martinha. Andas ansiosa e afliges-te por muitas razões. Todavia, uma só coisa é necessária. Diz para ti: uma só coisa é necessária. Uma só coisa é prioritária. Escreve aí no chat: uma só coisa. O salmista dizia: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Uma. Ele não pediu a realização de milhentas. Ele pediu uma coisa só. E a buscarei, que eu possa habitar na presença de Deus. O Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Na sequência, buscai primeiro o reino de Deus. Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas. Qual era a melhor de todas? Estar sentada a descansar aos pés do Mestre. E esta não lhe será tirada. Sabem o que Jesus estava a dizer a Marta? Marta, não deixes que seja a agenda a controlar-te. Não deixes que a tua agenda te controle. Controla tu a tua agenda. Define as prioridades. Risca o que é superficial, o que não é importante. Não enchas o teu dia com milhares de afazeres. E esses afazeres vão gerar um stress, vão produzir um stress. Vais ficar constantemente a pensar, o cérebro a trabalhar a 500 a hora, a pensar que tenho de fazer isto e mais aquilo outro, e como é que eu vou resolver isto, como é que eu vou resolver aquilo, e como é que eu vou visitar, e como é que eu vou dar, e como é que eu vou fazer, e como é que eu vou servir, e como é que eu vou à igreja, e como é que eu vou limpar o carro, e como é que eu vou limpar a casa, e como é que eu vou fazer o trabalho do trabalho. Tantas coisas, tantos afazeres, tanto stress. O apóstolo Paulo aconselha-nos com as seguintes palavras, Efésios capítulo 5, versículo 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, fazendo o quê? Remindo o tempo, resgatando o tempo, tomando o controle da agenda.
porque os dias são difíceis, são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos. Qual razão? Má gestão do tempo. Uma agenda mal elaborada. Mas procurai compreender o quê? Procurai compreender o quê? Qual a vontade do Senhor? Quer dizer que Deus tem algo para dizer acerca da minha agenda? Sim, seguramente. Ele é Senhor. Ele é o dono da tua vida. Ele é o teu proprietário. Ele é o meu proprietário. Ele é o meu Senhor. Então é Ele que determina o que é que eu devo fazer, onde é que eu devo investir o meu tempo. Quanto tempo para o lazer, quanto tempo para o trabalho, quanto tempo para a família, quanto tempo para estar aos pés do Mestre. Que é o fator mais importante, que tem de ser a prioridade da nossa agenda. Então, percebe que nós precisamos de aprender a fazer uma higiene mental. Nós precisamos de aprender a nos libertarmos do lixo psíquico que nos intoxica. É porque não existem emoções, sejam positivas ou negativas, que durem para sempre. Não, a emoção dura um momento. Sejam as positivas, sejam as negativas. Acabaste de receber um prémio, ficaste em primeiro lugar, foste distinguido na empresa, foste promovido no trabalho, recebeste um aumento brutal, recebe aí em nome de Jesus. Ficas contente, ficas eufórico, telefonas para a família, vens para casa a cantar no carro, vens no carro, todo feliz e contente. De repente, alguém quase que provoca um acidente. O que era euforia rapidamente se transforma num stress. Rapidamente se transforma numa palavra que, se não tiveres cuidado, é aquela que não deverias ter dito. As emoções, sejam negativas, sejam positivas, não duram para sempre. Então nós temos de saber geri-las. Nós temos de aprender a fazer esta gestão. Nós temos de perceber que diariamente, frequentemente, nós precisamos renovar em nós as emoções que nós queremos viver, que nós queremos experimentar. Por isso a palavra de Deus diz: regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Não é alguma coisa automática. Não é porque eu agora sou cristão, eu agora estou no reino de Deus, o Espírito de Deus que habita em mim é um espírito de alegria, então automaticamente a alegria vai invadir a minha alma e eu nunca mais vou sentir, experimentar pensamentos que vão gerar tristeza, angústia, ansiedade. Não, não, meu amigo. Tu tens de aprender a gerir a tua própria alma, a gerir os teus próprios pensamentos. Por isso Paulo escreve e diz: rogo-vos, ele suplica-nos, ele diz, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na vossa maneira de pensar. O que Paulo está a dizer é: substitui esses pensamentos, substitui essas memórias do passado, que só procuram atrapalhar o teu presente. Liberta-te do teu passado, dos traumas, das angústias, dos sucessos que agora não estás a viver, porque estás numa estação difícil, num tempo difícil. Liberta-te do stress, do hiperativismo, de uma agenda sobrecarregada. Vê o que é prioritário. Hoje, cada vez mais as pessoas perderam a capacidade de viver uma vida simples. Mas não vou entrar por aí agora. Terceira fonte produtora de stress: memórias, passado. Stress, hiperativismo, presente. E o futuro? Ui, o futuro. Existem pessoas que hoje, domingo pela manhã, dia 14 de fevereiro, já viveram a segunda-feira, dia 15. Porque já sofreram como é que vai ser amanhã, como é que vou fazer, e como é que eu vou resolver isto. Ai meu Deus, e amanhã? E amanhã? E hoje vivemos aí um stress terrível. Ai meu Deus, tenho que ir ao hospital. Ai meu Deus, tenho que ir ao supermercado. Ai o Covid. Ai o Covid não, a Covid. Ai a Covid-19. Ai o coronavírus. Ai meu Deus, o contágio. Ai Deus queira que... O Senhor Jesus prometeu ou não prometeu cuidar de nós? Sim ou não? Sim. Claro que sim. Então, há pessoas que ainda estão na vida ativa, profissionalmente falando, mas já estão a viver os anos 70. Os seus anos 70. Ou melhor, os seus 70 anos.
Como é que vai ser quando eu chegar à reforma? Será que a Segurança Social vai ter dinheiro para me pagar a reforma? Será que os meus filhos vão me colocar num bom lar? Será que eles vão me colocar no lar e vão me abandonar? Será que eu vou ter um bom seguro de saúde, para que se tiver uma doença complicada, ter um bom atendimento? Será? Meu Deus do céu! Tu não sabes se amanhã estarás vivo? Porque é que já estás a viver os próximos 20 anos num dia só? Meu amigo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Excesso de futuro, querido. Excesso de futuro no presente. Não, o Senhor Jesus foi claro quando nos disse, reparem o que o Senhor Jesus nos mandou fazer no tocante à ansiedade. Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis o quê? Ansiosos. Não é uma sugestão, amigo, é um mandamento. É uma ordem que o Senhor Jesus nos está a dar. Ele está a dizer, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que haveis de comer, de beber, pelo corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O apóstolo Pedro, na sua carta, 1 de Pedro 5,7, diz assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Seja a ansiedade que te leva a pensar na próxima segunda-feira, no dia de amanhã, seja a ansiedade que te leva a pensar na carreira dos teus filhos, no curso que eles vão tirar, se vais ter condições de pô-los na faculdade ou não, na privada, na pública. Toda a ansiedade. Lançai sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabem o que é fé? Fé é descansar na soberania de Deus. Fé é descansar no poder de Deus. Fé é descansar no caráter de Deus. Por isso a ansiedade é o oposto. A ansiedade é não confiar no caráter de Deus. A ansiedade é a incredulidade. Incredulidade é pecado. É eu estar a dizer, a concluir, a pensar, Deus disse que ia prometer. Deus prometeu, cuidar de mim. Deus disse que cuidaria de mim. Mas será que? Deus respeita. Sabem qual é a voz que Deus respeita? É a voz da fé. Deus não fica impressionado com as nossas lágrimas nem com os nossos gritos. Deus fica impressionado com a nossa fé. Quantas vezes é que nós encontramos Jesus nos Evangelhos a dizer, grande é a tua fé te salvou. Vai, porque a tua fé te salvou. Vendo que tinham fé. O Senhor Jesus sempre destacava quando encontrava alguém com uma fé genuína. Por isso a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Nós sabemos estas coisas, nós ouvimos estes versículos. Nós que temos alguma familiaridade com a Bíblia, nós estamos, não vou dizer cansados, mas é uma expressão. Nós estamos fartos de ouvir estas coisas. Então, meu querido, confia no caráter de Deus. Ele disse que cuidaria de nós. Ele disse que o nosso futuro seria de paz e de esperança. Ele disse que o nosso amanhã estaria garantido. O Senhor disse. Se Ele disse, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus poderoso. Não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, percebe uma coisa, ansiedade é pecado. Viver cheio de ansiedade é pecado, querido. É colocar em causa o caráter de Deus. É dizer, Deus, tu disseste, mas eu não acredito. Então, se eu der por mim a lidar com a ansiedade, seja resultado de memórias que me assaltem, de pensamentos que surgem na nossa mente que venham lá do meu passado, sucessos ou insucessos, seja resultado das milhentas coisas que a vida tem no presente para que nós vivamos. Uma agenda descontrolada, uma agenda que nos controla. Seja resultado de um amanhã que é uma incógnita. E porque é uma incógnita, muitos vivem assustados porque não conseguem controlar. Percebe que nós não controlamos a vida. Olha as nações a viver o que estão a viver. O homem não consegue controlar esta pandemia. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é o soberano. Ele é o soberano. Duas perguntazinhas. Eu fiz um dia destes esta pergunta a uma pessoa. Quantos quilos pesas? Como assim, pastor? Sim, quantos quilos pesas? Provavelmente a maioria de nós tem uns quilinhos a mais.
Sabem o que isso significa? Significa que ao longo destes anos todos ainda não morreste de fome. Não estás cadavérico. Não estás aí pele e osso porque não tens o que comer. Deus tem ou não tem cuidado de ti? Tem. Talvez não tenhas o bife da vazia, talvez não tenhas a carne mais nobre, mas, meu querido, Deus tem suprido as tuas necessidades. Então dá graças a Deus. O Deus que te trouxe até aqui com uns quilinhos a mais vai-te manter também amanhã e depois, até que tu chegues à eternidade. E não te preocupes, quando fores para a eternidade, vais no peso certo. Tu e eu. Não estou só a falar de ti, estou a falar de mim também. Olha para cima. Olha, a sério, olha para cima. O que é que tens diante de ti? O que é que tens em cima de ti? Um teto, provavelmente. A maioria de nós tem um teto. Não vives na rua, não és sem abrigo. Talvez estejas dentro de um automóvel, não sei. Tens carro. Podes dizer, pastor, vivo numa autocaravana. Graças a Deus por ela. Não há situação ruim que não possa piorar. Assim como não há situação que não possa melhorar. Então o que tu e eu precisamos, confiar em Deus. O Salmo 42, versículo 5, diz assim: porque estás abatida, ó minha alma. Era o salmista gerindo os seus próprios pensamentos. Era o salmista falando para si mesmo e dizendo: ó mente, ó pensamento, tu não me vais trair, tu não me vais embaraçar, tu não vais atrapalhar a minha vida. Venhas do passado, sejas do presente, ou estejas a olhar para o futuro, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Espera em Deus. E é preciso esperar com paciência no Senhor, como diz a palavra. Pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. O que é que o salmista estava a dizer? Por que razão é que eu estou a dar lugar a estes pensamentos de dúvida? A todos estes pensamentos intoxicantes? Por que razão? Se Deus me ama e Ele é poderoso e Ele pode todas as coisas, eu vou, mas é louvá-lo. A minha alma ainda o vai louvar. Então não esperes para que as circunstâncias sejam totalmente favoráveis. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Na prova, dá graças. Na vitória, dá graças. Na enfermidade, dá graças porque Ele é o Senhor que sara. Na cura, dá graças porque Ele materializou a promessa. Na escassez, dá graças. Na abundância, dá graças porque Ele providenciou. Em tudo, dá graças. Dá graça quando estás sozinho. Dá graças quando estás no meio de uma multidão. Porquê? Porque Ele não desampara o justo. Salmo 42, versículo 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Meu querido, descansa nas suas promessas, descansa na sua soberania. Deus tem o controle e é isto que o Espírito Senhor fala para nós aqui nesta manhã. Descansa nas minhas promessas, descansa na minha soberania. Eu tenho o controle de todas as circunstâncias. Deus pode todas as coisas. Ele é Deus por ti, Ele é Deus em ti. Ele quer ser Deus através de ti. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Declara nesta manhã: espera em Deus, pois ainda o louvarei. E não o louvarás porque as circunstâncias serão totalmente favoráveis. O louvarás porque dirás à tua alma: o louvor ao Senhor estará continuamente nos meus lábios. Não me importam as circunstâncias, não me importam as adversidades. Eu sei em quem tenho crido e sei que Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer abundar em mim, para fazer muito mais, para ir além das minhas melhores expectativas. Deus é poderoso. Deus é por ti. Deus é contigo. Deus já te deu a vitória em Cristo o Senhor Jesus. Em Cristo o Senhor Jesus. Eu gostava de deixar para terminar uma citação do Dr. Augusto Cury. Provavelmente a maior autoridade dos nossos dias nas questões da psicanálise, da psique. Um homem que se rendeu a Cristo quando foi estudar a personalidade de Cristo.
E ele diz assim: fazer os outros felizes é a melhor maneira de irrigar a nossa própria felicidade. Fazer os outros felizes é uma decisão, meu querido, meu amigo. Tudo na tua vida é uma decisão. A tua vida será resultado das tuas decisões. Por isso a palavra de Deus diz: de que se queixa o homem, substitui lá o sujeito, transforma o tempo verbal e coloca e diz: de que te queixas, Samuel? Vê lá o teu nome. De que te queixas? Queixa-te dos teus próprios pecados, das tuas próprias decisões. Queixa-te da forma como tu geres as tuas emoções e os teus pensamentos. Dá um abraço em ti próprio. Dá um abraço em ti. E diz: com Deus, eu vou gerir as minhas emoções. Eu vou gerir a minha alma. Porque Deus não me criou para o prejuízo. Deus não me criou para a tristeza, para as angústias, para os traumas. Deus criou-me para ser luz. Deus criou-me para me amar. Deus criou-me para amar o mundo à minha volta. E eu sei que nele sou mais que vencedor. Ama-te. Ama a tua alma. Cuida dela. Em nome do Senhor Jesus. E lembra-te que é isto que o Espírito de Deus fala para nós nesta manhã. Fala para nós enquanto igreja. Eu cuido de ti. Eu tenho o controle de todas as coisas. Eu não te deixarei. Meu amigo, tu és amado por Deus. Deus cuida de ti. Pai, eu quero nesta hora, neste momento, pedir que o Senhor Deus venha ao encontro de cada necessidade, venha ao encontro de cada angústia, venha ao encontro, Deus, de cada alma que possa estar a viver uma ansiedade excessiva, uma preocupação para além da conta. Pai, no nome do Senhor Jesus, tu prometeste ocupar-te de nós, cuidar de nós, preparar o nosso amanhã. Se o Senhor está a preparar, eu só tenho que descansar, e eu oro para que cada um aprenda a descansar em Deus. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, repreendemos todo o excesso de ansiedade, repreendemos toda a angústia. Senhor, repreendemos, Deus, toda essa necessidade, essa loucura de achar que nós podemos controlar a vida. Nós não podemos controlar, por isso deixamos nas mãos daquele que pode controlar toda e controla todas as coisas. Faz em nós o teu querer, Senhor, faz em nós a tua vontade, em nós, na nossa casa, nas nossas circunstâncias, e passado, presente e futuro estão nas tuas mãos. Confiamos e descansamos em ti. E oramos, Pai Deus, para que saibamos viver, construir a nossa própria felicidade em Deus, com Deus, para que façamos o bem àqueles que estão à nossa volta. E ao fazer o bem àqueles que estão à nossa volta, construímos a nossa felicidade, construímos, Senhor Deus, paz para nós, construímos realização, sentido de missão, relevância, significado. Senhor, e a nossa segurança é estarmos em Cristo e Cristo estar em nós. No nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus renove o teu ânimo, a tua fé, mas, meu amigo, faz a tua parte. Deus não fará o natural terás tu de o fazer, e Deus fará o que tu não podes. Deus fará o sobrenatural. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor te surpreenda no decorrer desta semana e que tu sejas luz no meio desta geração que vive escravizada debaixo deste espírito de ansiedade. Nós estamos no reino de Deus. No reino de Deus não há lugar para a ansiedade. Quando ela surge, tu tens de saber lidar com ela. Experimentamos sim estes momentos difíceis, mas o Senhor apontou-nos um caminho para superarmos toda e qualquer ansiedade, toda e qualquer preocupação excessiva, pensamentos que se repetem na nossa mente, uns após outros. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, seja uma bênção e até para a semana, se Deus quiser. Tchau, família Nike, tchau, amigos. Fiquem bem. E chegámos ao fim, foi tão bom ter-te aqui hoje. Se tu decidiste começar um relacionamento com Jesus, deixa-nos essa informação, nós queremos ajudar-te, queremos acompanhar-te, por isso vai ao nosso site e preenche o formulário, ou então manda-nos um e-mail para o geral@nike.pt.
Porque aqui na Nike as pessoas são o nosso alvo, nós queremos ver-te crescer, por isso aconselho-te a também te juntares a um pequeno grupo, a um PG. Isto basicamente é um grupo de amigos, partilhamos coisas sobre a Bíblia, ajudamos uns aos outros, oramos uns pelos outros. Tenho a certeza que tu vais gostar. A amizade é algo que Deus criou, então bora lá aproveitar isso. Uma última coisa, quero-te agradecer pela tua generosidade. É por causa das tuas contribuições que nós podemos continuar a ajudar famílias que têm necessidades e os nossos projetos sociais, as nossas missões. Então, obrigado. Podes contribuir através dos nossos canais que estão a aparecer agora em rodapé. E para a semana estaremos cá à mesma hora, no próximo domingo. Por isso, Deus te abençoe e até para a semana.